continue nos abençoando, amém? Isso. Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês, e talvez ela vá na contramão desse ambiente pós-moderno que enfrentamos. Eu quero refletir com vocês sobre as pessoas que fazem muitas coisas acontecerem, mas que não são vistas, que não são notadas. E hoje as pessoas estão muito preocupadas com visibilidade. Elas esqueceram um pouco da sua vida verdadeira e grande parte delas estão preocupadas com o que as pessoas pensam delas. Então elas vendem uma imagem que não tem muito a ver com ela, mas com o que os outros querem que elas sejam. E eu quero ir um pouco na contramão disso hoje. Até o tema da minha mensagem, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, pode parecer um pouco estranho, porque o tema é uma legião de André. Então eu vou falar de um cara chamado André na Bíblia. Provavelmente a maioria das pessoas não sabe nem quem ele é. Ou talvez saiba até que ele foi um discípulo de Jesus, mas que foi sem expressão nenhuma, porque poucas vezes ele apareceu. Mas eu vou te fazer uma pergunta e quero que você seja bem claro. A Bíblia narra uma batalha quando Moisés estava direcionando o povo em direção à terra prometida. Essa batalha foi realizada num lugarejo chamado Refidim, e nesse ambiente o exército está pelejando. E Moisés vai para um lugar um pouquinho mais alto. E Moisés então levanta sua mão, abençoando o seu exército. E o seu exército está vencendo. Porém, quando a batalha acaba demorando, o Moisés não consegue ficar com a mão para cima muito tempo. Já tentou ficar com a mão para cima, sim? Muito tempo? É igual você carregar uma sacolinha de 5 quilos. Dependendo da distância, ela é levinha. Caminha uns 12 quilômetros com uma sacola de 5 quilos, você vai descobrir. Aliás, deixa eu ser mais prático, principalmente para nós homens que somos fortíssimos, fisicamente. Pega uma desgrama de uma criança. Pesa só uns 5, 6 quilos. Tenta carregar, certo? Se você acha que você é forte, eu não sei de onde mulher tira força para carregar a criança. Mais 2 bolsas, que é a bolsa da criança e a dela, certo? Que tem tudo que você imaginar dentro, ok? Você dá uma criança de 5 quilos para um homem, ele bota 3, 4 minutos aqui, e já troca para cá, e já segura aqui, e já enfia aqui, e descobre que não há nenhuma condições. Ou alguém providencia um carrinho, ou essa criança de 7 meses que aprenda a andar, certo? Porque ele não vai aguentar carregar. Então, quando a batalha está acontecendo, Moisés não consegue ficar com os braços. E aí ele recebe ajuda de 2 indivíduos que vão manter a sua mão erguida. Porque eles já notaram que se a mão do Moisés abaixar, o exército inimigo começa a prevalecer. Chega um determinado momento que as mãos de Moisés, elas não são mais tão importantes quanto eram antes, porque ele não consegue mais manter as mãos erguidas. As mãos de 2 indivíduos basicamente anônimos, a força de seu braço entra em ação para sustentar a mão do Moisés, é verdade. Mas, se não fosse aqueles homens, que provavelmente a maioria de vocês nem sabe quem é, ou quem são, aquele exército teria perdido a batalha. A grande verdade é que muitas vezes, nós vamos entender que aquele que está à frente é muito importante. Muitas vezes ele recebe a visão, ele direciona, ele organiza. Mas para as coisas acontecerem, um grupo grande de pessoas que nunca, na maioria das vezes, receberão seu galardão aqui,
certo? Eu já cheguei à conclusão de que eu acabei ganhando tanta notoriedade aqui nesse mundo, que eu já estou com medo de chegar no outro e não ter nada. Porque a Bíblia diz que aquele que recebe aqui o reconhecimento, já recebeu o pagamento. Então, eu fico olhando, porque é verdade. E eu vejo pessoas que trabalham tanto e fazem tantas coisas, certo? Para que o sistema funcione e não recebe galardão nenhum. Aqui, você entendeu que na leitura da palavra de oferta, diz que tudo está diante dos olhos do Senhor e que vão prestar conta? Então eu queria que você soubesse, em primeiro lugar, seu valor. Que quando você entra no banheiro de uma igreja, muitas vezes, e tem um papel higiênico jogado no chão, certo? Uma torneira aberta e você fecha, você coloca no lugar, você seca, muitas vezes, o pastor não está vendo. Não tem ninguém vendo, mas você pode ter certeza que isso não vai passar despercebido aos olhos do Senhor. Só que falar isso hoje para uma sociedade onde todo mundo está querendo ser visto, certo? Você viu aí uma das imagens mais, né, compartilhadas na internet, foi da virada de ano na França. Que coisa horrorosa, certo? Você viu? Na hora ao invés de se confraternizar, está todo mundo lá. Porque todo mundo está a fim de postar, para dizer onde está. É, status. Tira uma foto num carro que não é dele. É. Na frente de uma loja que não comprou. Você já viu isso? Tirar foto, tanto lugar para tirar foto, tira exatamente naquela loja carérrima, certo? Para você comprar uma bolsa, tem que vender um rim. Mas é assim mesmo. Então hoje, minha proposta é mostrar seu valor, porque parece que as pessoas perderam a noção de quem são, certo? Então está querendo ser outra pessoa, ter o que a outra tem, viver o que a outra vive. Saiba de uma coisa, nessa vida vai ter sempre alguém melhor que tu e pior. Ou você amadurece para entender isso. Eu viajo muito. Eu já quis morar pelo menos umas 100 casas. É, porque eu falava, nossa, que casa bonita, meu Deus, podia ter uma casa dessa. Até eu viajar de novo. Aí eu já queria trocar. Não, essa aqui é que é boa. Eu não sei se você conhece a história, e eu abro aqui. O cara que quebrava pedra. Ele estava quebrando uma pedra numa pedreira, um serviço difícil, no sol quente. Quando de repente passou um príncipe da província montado num elefante. E aí então, ele falou, olha como é que a vida é ingrata. Isso é que é vida. Eu aqui quebrando pedra, e ele aí com essa coberturazinha em cima do elefante, viajando. Oh Deus, eu queria ser esse príncipe da província. E Deus falou, então beleza, transformou ele no príncipe da província. Ele tinha que visitar 3, 4 províncias por dia, andando naquele. O sol quente. Ele falou, nossa, esse negócio de ser príncipe de província é ruim. O bom mesmo é ser sol que queima os outros. Olha como é que o sol, a luz dele nunca apaga, nem quando escurece, ele está em outro lugar. Senhor, eu queria ser sol. Sol é que é bom. Deus falou, então, meu filho, vamos ser sal. Transformou ele no sal. Nossa, queimava os outros. É uma tribulação, fazia evaporar a água. Até que um dia, o tempo ficou nublado. E ele tentava passar, mas as nuvens estavam na frente dele. Ele falou, nossa, o que eu vou fazer agora? Essas nuvens infelizes, não posso queimar nada. Ele falou, Senhor, esse negócio de ser sol é ruim. Bom mesmo é ser nuvem. Ser nuvem é bom, porque nuvem, né? Nuvem é um negócio legal, forte, impede o sol é todo poderoso, mas queria ser nuvem. Deus falou, tá bom, meu filho, vamos ser nuvem.
E ele foi, agora era um negócio legal. Fazia chover, tapava o sol, uma perturbação. Até que começou a ventar. Aí ele não conseguia ficar quieto como nuvem. O vento soprava ele para lá, soprava para cá. E ele falou, Senhor, esse negócio de ser nuvem não é bom não, hein? Bom mesmo é ser vento. Vento arranca telhado, levanta a roupa das mulheres. Vento é um negócio fantástico. Eu queria ser vento. Me transforme em vento. E Deus falou, tá bom, meu filho, vamos ser vento. E agora que ele ficou. Como vento ele fazia miséria. Levantava, jogava tudo no chão. Até que um dia ele soprou numa pedreira. Uma montanha de pedra. Começou a soprar e a montanha está nem aí. E ele lá fazendo força e a montanha quietinha. Ele falou, Senhor, negócio de ser vento não é bom não, hein? Ficou olhando essa montanha. Olha que coisa intransponível, essa montanha de pedra. Queria ser essa montanha. Deus falou, tá bom, meu filho, vamos lá, vem na montanha. E ele está lá agora, para sempre, montanha. Até que ele começou a sentir uma dorzinha, escutando um barulhinho, uma fisgada. Tinha um cara quebrando pedra. Aí ele falou, Senhor, eu achei que ser montanha e pedreiro era bom, mas eu queria mesmo ser esse cara que quebra pedra. Aí Deus falou, mas peraí, esse cara era você no começo da história. Ele falou, pois é, eu era feliz e não sabia. Hoje grande parte das pessoas sequer são capazes de enxergar quem são e estão tão focados em ser os outros, que vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Está na hora de você entender quem você é, e para isso você vai ter que aprender a lidar com duas coisas, críticas e rejeições. Se você sobreviver a esse troço, você vai longe. Então eu vou te mostrar hoje, rapidinho, vai ser com anestesia. Quando você vê, já acabou. Tá certo? Então vamos lá, textos bíblicos. João capítulo 1, verso de número 35. Dá para botar aqui? No telão, que aí todo mundo acompanha, que grande parte das pessoas às vezes está com uma versão diferente, e aí, ou não traz Bíblia. João 1,35. Tira esse negócio feio aí. Note que tentaram até cobrir uma parte, mas não deu certo. Bom, enquanto ele vai ajeitando, eu vou usar outros textos. João 1, verso 35, diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. Quantos discípulos? 2. Verso 40. É? É porque separa. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 discípulos que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Feche seus olhos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Bom, eu quero que você preste atenção nesse texto, por quê? Porque ele vai nos mostrar algo muito expressivo. André, dos primeiros a serem alcançados pela palavra do Senhor. André foi alguém que não foi chamado por Jesus. Olha que interessante. Ele já foi atraído pela mensagem de João Batista. Você poderia dizer assim: não, Jesus entrou no meu barco, foi ele que me chamou. Mateus poderia dizer: eu estava coletando impostos quando ele passou. Natanael poderia dizer: ele me viu quando eu ainda não estava na presença dele, foi ele que me chamou.
mas o André não. O André foi alguém capaz de ser sensível o suficiente para descobrir o Messias antes de ter visto o Messias. A sensibilidade desse camarada é algo extraordinário. Mas se eu perguntasse a maioria das pessoas se elas gostariam de ser Pedro ou André, gostariam de ser Pedro. Mas é importante nós notarmos o valor das pessoas e o que muitas vezes as pessoas estão vivendo em Cristo e com Cristo, ou melhor, com Cristo e em Cristo, porque relacionamento com Deus, ele é progressivo, certo? Conhecei e prossegui e conhecei. Vamos viver de glória em glória, de fé em fé, porque a proposta é essa. Então, nós começamos vivendo com Cristo, mas depois isso não é o suficiente. Então, vamos viver em Cristo. Vivemos primeiro com Ele, depois nós vamos viver nele, onde não dá mais para nos separar. Aliás, todas as vezes que alguém olhar para nós, verá Jesus. Você não precisa nem dizer. O Pedro nos mostrou isso. Você lembra quando todo mundo foi embora, Jesus foi preso, certo? Pedro ficou de longe, tentando acompanhar o cortejo. E aí falaram assim com Pedro: tu andava com ele. Pedro falou: ele quem? Ele falou: Jesus, de Nazaré. Ele falou: não sei não, sou de Cafarnaum. Vamos, você andava com ele? Ele falou: andava não, rapaz, está me confundindo. É outro Pedro, tá? Sim, de Pedro. E foi embora. Mais à frente ele encontrou com outro grupo. Sabe o que aconteceu? O pessoal falou: aí, esse aí, ó, andava com ele. Pedro falou: nossa, andava não, é fake news. Eu não sei quem ele é. Mais à frente, ele encontra com uma mulher que falou: se você andava com ele. Ele falou: não andava, andava. Por que você está dizendo que eu andava? Porque você se parece com ele, você fala como ele, anda como ele, você é igual a ele. Quando Cristo está em você, você não precisa dizer quem você é, você vai mostrar quem você é. É assim que funciona. Essa é a próxima. Tem gente que fala que está em Cristo, mas a pessoa não vê não. Fala: Cristo? Cristo tem chifre? Cheiro de enxofre? Eu acho que você não sabe discernir suas companhias. Cuidado que você pode estar rindo de você. É ou não é verdade? Isso é o que é mais legal. Então eu quero mostrar primeiro a sensibilidade de um cara que foi alcançado pelo ministério de João. Este foi André. Para mim, uma das coisas que o destacam é a sensibilidade de alguém que é capaz de viver coisas tão grandes num ambiente de pouca notoriedade. Pessoas como José, pai de Jesus, que as pessoas esqueceram do Zé. O único, pensa, olha a moral do cara. O único cara na face da terra, certo? Que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de pai. Pensa o José entrando em oração. Olha que moral. Senhor, vim aqui falar com o Senhor a respeito do nosso filho. Segura essa. É ou não é? Mas ninguém sabe nada dele. Quando morreu, sabe nada. O Zé foi um cara fantástico, que treinou o Filho de Deus sem aparecer. Notoriedade é bom, sim ou não? Mas se ela vier, é só bônus. Deixa eu explicar uma coisa a você. Pare de querer ser visto. Daqui a 4 gerações, ninguém sabe quem você é mais. Bom, fala para mim o nome do seu tataravô. Quantos aqui sabem? Levante a mão. 1, 2, pois é, 3, 4, aí, 5. Não sabe mais nada. Certo? Você não sabe, ou seja, daqui a 4, 5 gerações, ninguém sabe mais quem é Cláudio Duarte. Acabou. Um Zé Ruela qualquer. Ué, mas é ou não é verdade? É assim que funciona.
A vida é desse jeito, se você não gosta, morra. A vida é dura para quem é mole. Hoje você está toda bonitinha, aí sim, os peitinhos tudo legalzinho, cabelinho não sei o quê, pelinho esticadinho. Você acha que vai ser assim para frente, meu? Para sempre? Dá uma olhada nas velhas. Os peitinhos tudo marcando 6,5. Não é verdade? Se não tiver um sutiã legal, não volta. Mas acha que vai ser menino para sempre, que vai ter saúde para sempre, que não vai ter problema para sempre. Oh, acorda para a vida. É assim que funciona. Então eu gosto desse cara pela observação, sua sensibilidade. Era um cara que não estava preocupado com status. E vai ter, vai receber, é verdade. Mas quando nós olhamos para esses dois textos, nos mostram, certo? Que André foi um dos primeiros discípulos a reconhecer que havia algo de diferente nessa terra, depois de 400 anos. O que mostra a sensibilidade. É importante você entender isso. Às vezes ninguém vai te notar, você nunca vai pegar um instrumento, não vai pegar esse microfone, o pastor não vai te ver, o pregador não vai te ver, mas Deus está te vendo. Então é importante. E muitas coisas, sabe o que acontece? Eu vou falar isso para você. Muitas coisas que acontecem e parecem ser resultado das canções e da palavra, são resultados da sua intercessão. Mas que não aparece. Às vezes eu prego durante 30, 40 minutos, vai lá na frente um montão de gente. Aí você fala, nossa, pregou pra caramba. E está lá computado. É aquela pessoa ali se converteu quando a irmãzinha, a dona Coatinha, estava orando. Tá certo? Então eu queria que você conseguisse enxergar isso, porque poucas pessoas conseguem ver o verdadeiro valor que tem. Tá certo? Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Isso. Segundo texto, certo? João capítulo 6, verso 8. João 6, 8. Coloca aí, por favor. É legal que todos leiam, porque aí todos ficam. Outro discípulo, quem era o discípulo? André. Irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E verso 9. Olha o que ele disse. O que ele disse? E dois peixes, ou peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Presta atenção, olhe para mim. Olha o tal do André, viu que foi o André. O que está acontecendo aqui? O povo parou para ouvir Jesus, certo? Jesus era o popstar, ok? Então não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone, não tinha nada. E a turma toda estava lá, tá certo? Aquela multidão. Quando de repente, Jesus entrou na área gourmet. Falou, vamos dar comida para esse povo. Aí o Felipe já falou, Senhor, isso não vai rolar. Onde é que nós vamos achar padaria? Para comprar pão para todo mundo? Mesmo com dinheiro fica difícil. Mas o André, isso é que eu acho fantástico. Certo? O André já estava percorrendo as cercanias. Lá estava ele olhando. As pessoas já estavam dando uma fome. Estava caçando algo, não sei se é para ele comer, se é para Jesus. Eu sei que aqui tinha algo, que era o primeiro crente. Lembra dele, o primeiro a se converter, André? Então, se é crente e fome, é uma das características nossa. Você pode notar, fazer reunião tem que ter comida. Poder do Espírito Santo e comida, o resto pode faltar. O André eu não sei, eu sei que ele está fazendo uma leitura, ele está mapeando um ambiente. Está dando uma olhada e ele localizou um garoto. Para mim, um adolescente, porque para comer 5 pães e 2 peixes, está nessa fase mesmo, que come tudo, certo? E agora, o André já ficou de olho no garoto, já viu que tem um garoto, com um bornozinho, certo? Eu gosto dessa observação do cara. Cadê o Pedro?
Cadê o Tiago, filho do trovão, irmão do João? Que é aquele que Jesus mais ama, segundo João. Porque quem disse que Jesus mais ama o João foi o João. Pastor, não foi Jesus? Falou, não, Jesus nunca falou isso. Jesus colocou todo mundo no mesmo nível quando o assunto é amor, certo? Mas o João cismou de que Jesus amava mais ele que os outros. E pior, o João escreveu. E quando o João escreveu, todo mundo disse que Jesus ama mais o João do que o outro, porque a Bíblia está tentando te dizer, as pessoas vão te respeitar no nível que você se respeita, vão te amar no nível que você te ama, se ama. Ah, pastor, meu marido faz isso comigo. Claro que faz, a senhora deixa. Põe esse infeliz no lugar dele. Ué, mas é verdade. As pessoas vão fazer com você aquilo que você deixa. Só que elas vão devagar. Numa violência doméstica, o cara não dá um soco na mulher primeiro. Primeiro ele grita. Ele aumenta o volume para ver se você tolera. Tolerou o volume, ele troca de palavras, começa a te humilhar, te jogar para baixo, te desmerecer. Você tolera? Agora ele dá um soco no vidro do carro, bate a porta da geladeira, quebra um copo, para ver se você tolera. Você tolera? Agora ele te dá uma sacudida. Aí você tolera? Agora te joga em cima da cama. Aí você tolera? Agora ele... Mas se no começo, quando gritou, você falava, surda não, baixa o volume dessa voz sua, certo? Coloquei você no seu lugar. Se você não sabe se respeitar, eu sei. E se para viver com você e para te respeitar eu preciso me desrespeitar, esse relacionamento não vai longe. Porque relacionamento, respeito, é uma via de mão dupla e não de mão única, não. Então você está reclamando muitas vezes daquilo que você tolera. Eu nem sei porque eu falei isso, deve ter alguém aí apoiando. Por que eu saí daqui para entrar no apanhar? Ou então não quer falar, pastor, mas eu não quero fazer isso, que ele é forte. Então entra na academia. Aprende a lutar um MMA. Certo? Dá uma surra nesse miserável. Isso aí. Primeiro faz amor para ele cansar, depois bate. Nossa, saí do contexto. Sangue de Jesus, desculpa, irmão. Os visitantes estão querendo até ir embora. André era um cara observador. Você está entendendo? Se você vai viver num ambiente que Deus está querendo agir, esteja atento, observando. Onde tem uma necessidade, onde Deus quer fazer um milagre, ali você vai agir, localizando um ambiente de oração, onde você pode colocar a mão, repreender alguma coisa, se oferecer para desempenhar alguma função, mesmo que seja momentânea, alguma necessidade do reino. André foi alguém que observou. Tem um garoto com 5 pães e 2 peixes, o que ele falou? Nada. Ficou lá. Todo mundo lá. Quando de repente Jesus falou, tem alguma coisa aí para comer? O pessoal falou, tem nada. Tem, não tem. André falou, chega aí, Jesus. Tá aqui garotinho ali assim, ó. Já vi, ele tá sozinho. É fácil de tomar dele. Ele tem 5, nota que o cara contou. Aliás, você acha isso esquisito? Esquisito eu acho a mula do Balaão dizer para ele que apanhou 3 vezes, uma mula alfabetizada, sabe contar. E a neta vai fazer 1 ano e não sabe contar 1, 2, 3, a mula. Eu morro de rir. Gente, se você não gosta de ler a Bíblia, porque é chato, pede a Deus para te mostrar direito, que eu morro de rir. Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Nossa, queriam mais acessibilidade. Era isso que eu estou querendo, né? Vê se conversa com o prefeito aí para fazer umas rampas. É ou não é engraçado? Esse dia eu estava no Rio de Janeiro, o cara falou, nossa, o Rio de Janeiro não vou, tem medo porque é violento, perigoso. Falei, mas vai ler a Bíblia. Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só. Tinha 4.
O Éden deveria ser um bairro perigosíssimo. A ótica, a Bíblia diz: seus olhos forem bons, todo o seu corpo verá na luz. Aprenda a enxergar as coisas por um ângulo bom, certo? Olhe para seu marido e veja um príncipe sujo, certo? Grosso, mas veja, nossa, o que você enxerga? A sua realidade é um Shrek. Um Shrek. Mas como é que é o nome do outro príncipe? O encantado, lembra? Seja um encantado. Não precisa ser fresco, é só encantado. Aliás, para você que vai arrumar marido, deixa eu te ensinar. Tem mulher solteira? Não sei porque eu estou saindo da mensagem, Jesus. Deve ter alguém querendo casar. Quando você for, uma das coisas que pode te ajudar muito a escolher um homem de verdade é levar para tomar um banho de piscina. Se o cara chegar na beira da piscina, esticar assim, e pular, já está bem, mas se ele for para o canto, pegar no corrimão e descer descosta, aí é melhor deixar passar, porque veio com defeito. Tá certo? Então, observação. Jesus, eu me atrapalhei toda a mensagem. Se eu não tivesse certeza que me acompanha, eu diria que o inimigo veio comigo hoje. Vamos continuar olhando para a vida de André e vamos abrir agora em Marcos 13, 3. Marcos capítulo 13, verso 3. Marcos 13, 3. Dá uma olhada agora. Nós vimos a sensibilidade de André em receber de João a palavra. Nós vimos seu poder de observação a detectar que o milagre precisava ser, ou acontecer. Mas agora nesse texto, ele diz o seguinte, a minha tradução está um pouquinho diferente, me ajude aí quem está. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e quem? Lhe perguntaram preste atenção, porque apesar do grupo seleto de Jesus, colocar sempre Pedro, certo? Tiago e João, André também faz parte deste grupo. André também é alguém que tem acesso, ok? É alguém que pode acessar áreas que poucos podem acessar. Ele pode chegar perto. Jesus frequenta a casa da mãe de Pedro, que é também a mãe de André, em Cafarnaum. André é alguém que tem acesso. E é muito legal, quando você olha que algumas pessoas são capazes de acessar determinadas áreas, como elas são capazes de achar que ninguém mais deve acessar. Como elas costumam bloquear pessoas. Aprenda uma coisa. As pessoas que estão no poder ou que têm alguma notoriedade, estarão sempre rodeadas por um grupo de pessoas. O ambiente de poder, ele sempre gera poder para aqueles que estão por perto. E é assim que funciona. E se você não prestar atenção, você que está nesse ambiente, você acha que ninguém mais pode estar. E qual é o grande desafio disso? Quando um líder está cercado por esse tipo de pessoa, ele pode bloquear os outros de chegar. E os outros podem ter uma impressão negativa daquele que tem o poder, que tem a posição. Eu gosto de André, por quê? Porque muitos dos discípulos tentaram bloquear as crianças, tentaram impedir o acesso a Jesus. André era alguém que acessava, e vimos nesse texto, ele era um dos 4, talvez não sempre tão mencionado quanto os demais, é verdade, mas aquilo que ele foi capaz de gerar no ambiente que estava, para mim, é extraordinário. Ele era alguém que tinha e que fazia parte do grupo íntimo. Mas esse texto agora, Marcos 3, 18, olha o que esse texto diz. Marcos 3, verso 18.
Isso, agora eu preciso da ajuda aí. Marcos 3,18, na minha tradução. Não. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, isso, Tadeu, Simão, isso, presta atenção. André era alguém que fazia parte do grupo dos 4, sim ou não? Mas também estava no meio dos outros. André era alguém que conseguia fazer a leitura de todos os ambientes. Ele era alguém que conseguia ser útil no ambiente dos poderosos, dos influentes, onde ele poderia participar, observar, ter a sensibilidade, mas ele também estava no meio dos outros discípulos. Note que aqui nós temos a relação deles. Nós vemos que André também fazia parte. É importante nós entendermos isso. Estamos vivendo num corpo, num organismo vivo, que é a igreja. E às vezes, alguns de nós podemos ter acessos a lugares expressivos, mas também saber o que está acontecendo na outra ponta dessa corda é importante. Observar a necessidade das pessoas, onde você pode supri-las. Qual é a tendência e a função dos pequenos grupos que foi citado aqui? É não deixar ninguém sem cuidado. Grande parte das pessoas que cuidam de pessoas, às vezes, muitas vezes, não tem o privilégio de vir aqui, mas estão cuidando, estão ajudando a fazer com que pessoas, famílias, encontrem a Cristo, e mais do que encontrar a Cristo, é se manter em Cristo, certo? Porque encontrar-se é muito importante, mas se manter aguardando a hora de encontrar com Ele de forma definitiva, é outra história. Então nós precisamos ter essa sensibilidade disso, que você é importante. Ah, mas eu não sou um líder de pequeno. Não interessa se você é um líder ou não. Você é um servo de Deus que tem uma missão a fazer. E você precisa enxergar isso. É o seu valor e pronto. O que é que eu vim fazer? Eu vim cumprir uma missão e acabou. Esses dias eu fiz uma viagem para pregar e fui num shopping almoçar. Na volta peguei um táxi. Quando o cara me viu, ele ficou assim, sabe? Nossa, pastor, que alegria ver o senhor, a honra receber o senhor aqui no meu táxi e tal. Aí entrei no táxi. Ele então recebe uma ligação: pastor, posso atender? Falei, pode. Ele atendeu: calma, não, Deus está no controle, e não é isso, aquilo, e tal, calma, tira da nossa viagem e fica tranquilo. Aí ele desligou e falou: poxa, pastor, estou aqui, minha esposa gosta tanto do senhor, mas acabou de ser assaltada, certo? E ela estava com a quantia em dinheiro, e levaram o dinheiro dela, e eu estou quieto. Falei, um taxista falando comigo, contando a vida dele, que mulher foi assaltada agora, justamente, tanto momento para ela ser assaltada. Poxa, não era nem no Rio de Janeiro, era no Sul. Poxa, lugar tranquilo. E eu estou lá, estou pensando, o que eu entrei nesse táxi? E ele me falou tudo, quanto levaram da mulher, tudo. E aí eu fui cair na besteira de falar, sabe aquela conversa que você parece que você está conversando com Deus, com você mesmo, que é meio louco. Falei, Senhor, por que eu entrei nesse táxi? E cada um tem seu relacionamento com Deus, né? Cada um, é muito particular. Do mesmo jeito que normalmente eu falo com Deus, Deus fala comigo. Ele falou assim comigo, assim mesmo, na minha mente. Por que você acha? Falei, nossa. Aí os crentes ficam loucos. Porque diz assim, que é isso, pastor? Que heresia, Deus nunca falaria assim. Ah, não falaria não? Então segura essa, ô crentão. Livro do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sobre o alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo.
Serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voava e clamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então, certo, um serafim voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, tocou os meus lábios e disse: vede isso que tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso eu ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem é que está lá nessa cena? Deus e Isaías. E aí Deus olha, só ele e Isaías, e pergunta para Isaías, depois de tudo que aconteceu: a quem enviarei, Isaías? E quem há de ir por nós? Isaías deve ter falado: só tem eu, deve ser comigo. Você consegue entender? Eu entendi naquele momento, que eu só entrei naquele... Aí eu fiquei quieto, peguei o dinheiro, certo? Que a mulher tinha sido, coloquei na mão e fiquei quieto. Ele falou: pastor, ele olhou, me disse quanto tinha custado, eu abri a porta do carro primeiro, entreguei a ele, não estava muito satisfeito não. Tem que ser franco. Estava dando meu dinheiro para os outros. Falei: toma aqui, meu filho, Deus te abençoe. Certo? Um dia do motorista, o outro do passageiro. Mas é importante nós entendermos esse ambiente. Quem nós somos, o que nós estamos sendo chamados para fazer. Alguém viu aquilo? Não viu, eu estou narrando para vocês aqui agora. Você já tem 1 mês e pouco, mais ou menos, que aconteceu, tá certo? Mas é para você entender que Deus vai te dar a oportunidade de fazer coisas que só envolve você e Ele, e você vai saber que Ele está te usando. Pare de achar que o ambiente onde Deus quer usar você é dentro da igreja. Aqui você recebe as ferramentas para ser usado lá fora. É assim que funciona, entendeu? Cada um de nós aqui representamos um mundo. Lembra? Ide por todo, pregai o evangelho. Quando você escuta isso, o que você pensa? Eu tenho que ser missionário. E pensou certo. Onde? No seu mundo. Onde é o seu mundo? Sua casa, seus vizinhos, as pessoas que trabalham contigo. Eles são meu mundo? Não, meu mundo é outro, Lancherém. É quase um submundo. Entendeu? Eu tenho os meus vizinhos, os meus amigos, as minhas famílias. Eu não fui chamado para mudar seu mundo. Você que foi chamado para mudar seu mundo. Jesus tinha 2 discípulos para mudar o mundo dos judeus, sim ou não? Mas resolveu ir a Gadara. Acaba de libertar um cara pelado e aquela coisa, o cara se veste, e aí ele fala para Jesus: pô, Jesus, deixa eu ir no seu barco. Jesus falou assim: não vai rolar não, mano. Por quê? Porque eu não vim levar você para transformar o mundo dos judeus. Eu vim chamar você para mudar o mundo dos gentios. Vai para a tua casa, vai para os seus e mostra para eles, e vamos embora, a vida que segue. Então é importante você entender isso, certo? Esse ambiente cujo qual você faz parte. Mas dá uma olhada nesse texto, João 12, 22, e vamos ver André de novo. E essa para mim é uma das coisas extraordinárias desse camarada, aparentemente anônimo para a maioria das pessoas. João capítulo 12, verso 22. Filipe foi dizê-lo a quem? E os dois disseram, presta atenção, olha só, quando você olhar essa expressão, você vai ver que Filipe chama André para trazer uma questão, e André, então, conduz Filipe até Jesus para narrar o acontecido. Quando você vai olhar esse texto, você vai descobrir que André era um camarada que tinha acesso, mas que gerava acesso. Para mim, essa é uma das coisas fantásticas da vida desse cara. Todas as vezes que você tem um local que ele é pouco frequentado, ele é incomum. Ele faz com que aqueles que o frequentem, ou aqueles que consigam ter aquele produto, sejam pessoas exclusivas. Tá certo? André é alguém que não tem problema com isso. Ele é alguém que é capaz de gerar acesso.
de procurar, eu tenho acesso a Jesus? Tenho. Então eu vou criar um acesso a outros, também a Ele. Eu vou dar a outras pessoas o direito, certo? De conseguir acessar aquilo que é como se você oferecesse a sua plataforma para outras pessoas. Mas para isso, eu vou te mostrar 3 coisas e eu termino. Para que você consiga desempenhar ou se tornar uma legião de André, primeiro, você precisa ser uma pessoa emocionalmente saudável. Eu sei que a maioria dos imigrantes latinos que vêm para a América, eles não vêm para a América em busca de recursos emocionais. Eles vêm em busca de recursos materiais. E aí eles podem ter dinheiro, ter carro, ter bens e ser infeliz. Pastor, por quê? Porque essas coisas não são importantes? É lógico que são, rapaz. Dinheiro é importante, o Abraão era rico, Jacó era rico, José era rico, Davi era rico, Salomão rico, todo mundo rico, e na nossa vez nós vamos se lascar. Não é disso que eu estou falando, não. Mas eu só estou falando que essas coisas nos dão segurança, sim ou não? Coisa material nos dão isso. E é maneiro. Certo? Você poder chegar naquela reunião, com aquela bolsa fantástica, não é, minha irmã? A senhora não quer uma bolsa, a senhora quer a bolsa. Tem que ter o artigo. Certo? Não é um vestido, é o vestido. Não é um marido, é essa é. Só uma coisa ruim de achar. Vai ficar com o marido mesmo. Ou tá ruim. Então, para você ter uma identidade, pastor, como é que eu faço? Então eu quero ser bem prático agora. O que eu faço para ter, certo, uma vida emocional equilibrada? Primeiro, descubra a sua identidade. Pare de querer ser ou ter a vida dos outros. Eu fui chamado para viver isso e pronto. Acabou. Mas eu vejo uns pregadores que eu gostaria de ser. Os caras inteligentes, falam uns troços assim, com a linguagem rebuscada, um erudito, sabe? Ele cita filósofos gregos, palavras em hebraico. Eu não sei fazer isso, não, mas já tentei. Já fui de terno, já fui gravado. Amados e queridos irmãos, estamos reunidos nesses conclaves, pelos beneplácitos. Nem sabia o que era, mas estava falando. Sabe, porque o tempo inteiro alguém vai tentar roubar a sua identidade, fazendo com que você não seja... Porque quando você não sabe quem você é, você vira um camaleão. Você toma a forma do ambiente que você frequenta. Entendeu? Então, se você observar, qual foi a grande questão de Jesus? Primeira coisa que o Satanás tentou fazer com ele, assim que ele assumiu o ministério, tentar roubar dele sua... Qual foi a primeira coisa que Deus disse para Jesus depois do batismo? Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus estava ouvindo do Pai dizer a ele, não apenas a João e aqueles que estavam ao redor, mas ele estava dizendo para Jesus, nunca esqueça quem você é. Você é meu. Assim que Jesus escuta, ele vai sair para ser tentado. Qual é a primeira coisa que o diabo fala para ele? Se você é o filho de Deus, como assim se eu sou? Eu tenho certeza que eu sou. Eu acabei de ouvir isso do meu próprio pai. Questionar a nossa identidade é uma coisa que o diabo vai fazer. Eu frequento o mundo dos milionários, o mundo dos bilionários, a gente que tem dinheiro, casa de milhões e milhões e milhões, jatos. Eu frequento tudo esse ambiente, eu frequento. Sabe, os caras têm uns relógios, a gente vinha falando que o senhor vendeu os dentes, tudo, da minha boca. Eu não consigo.
Mas se eu não prestar atenção, eu quero ter o relógio do cara, o carro que o cara anda, a casa que o cara mora. Mas também eu só quero ter as coisas boas. Esse dia eu estava num evento, subiu uma mulher, pensa numa mulher para falar, bonitona, ricaça, uma palestrante. Eu estou lá escutando. Eu também ia falar nesse evento, mas era uma cavala de uma dona, mano. Uma dona assim, daquela, e ela andava assim, e andava para lá, e a gente estava igual ping-pong. Olhando para a dona, e a dona pregando, e eu estou só olhando o ambiente. E eu reparo muito, sou observador, olhando como as mulheres olhavam a dona. Aquela coisa assim de admiração. Aí, de repente, uma que estava do meu lado falou assim: pastor, você não me leva a mal, não? A vida é muito ingrata, né? Olha aí, olha, dinheiro, beleza, riqueza, e essa infeliz ainda fala com uma forma tão fácil. Queria ser ela. Falei, sério, filho? Nossa, olhei para a dona, lembrei do cara da pedra. Mas eu estava no lugar certo. Eu olhei para ela e disse: faz menos de 1 ano que ela sepultou o filho. Você gostaria? Ela disse: sangue de Jesus tem poder, pastor. Isso eu não quero não. Porque as pessoas, elas não querem ter a vida dos outros. Elas só querem ter as coisas boas que os outros têm. Essa é a grande verdade. Então descubra o mais rápido quem você é. Falavam para Jesus: você é Elias? Ele falou: não sou. Você é Jeremias? Ele falou: não sou. Olha só, o senhor tem demônio? Ele falou: não tenho. Não tenho, sou limpinho. Ele disse: você fala blasfêmia? Ele disse: eu não falo blasfêmia, não me perturba. Por quê? Porque as pessoas olhavam para Jesus e pensavam que sabiam quem ele era. Não permita que isso aconteça com você. Não interessa o que as pessoas... Vai ler na internet, eu vim falando o que as pessoas falam a meu respeito. Vai lá e entra na minha rede social e vê lá: palhaço, isso, vai para o inferno. O cara postou lá: você deve ser o anticristo. Falei, eu respondi, né? Falei, não sou não, poxa. Mas se eu for, você deve ser a besta. Aí ele bloqueou, eu não quis mais falar comigo não. Segunda coisa, se você quer ter maturidade, repita comigo: respeite a decisão dos outros. Rapidinho, isso, já termino já. Bom, Jesus certa vez estava passando, um jovem rico falou: ô mestre! Jesus falou: pois não, querido. Ele falou: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: é mole? Conhece as escrituras? Ele falou: você conhece já há tempo. Conheço e pratico. Jesus falou: rapazinho, então ainda te falta uma coisa. Faltava quantas coisas? Olha que menino, quase perfeito. Uma só. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terá um tesouro nu, depois você vem em mim. O que o rapazinho disse? Eu não estou afim não. Jesus falou: então beleza, vá para o inferno. Ué, para mim foi isso que ele falou. Ele disse para o rapaz dar outro valor. Ele tentou negociar para o rapaz. Jesus continuou seguindo, sim ou não? Porque a decisão foi do rapaz. Pare de sofrer por causa da decisão dos outros. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de clamar os céus para intervir. Mas pare de sofrer porque os outros não querem um caminho. Você tem que amadurecer, meu filho. Tem gente que não é para ir agora. Quando eu começo, principalmente parente meu, que eu prego a palavra, não quer, prega a palavra, não quer, prega a palavra, não quer, eu vou orar e falo: Senhor, eu amo essa pessoa e sei que o Senhor também ama, mas ela está cega. Então eu vou fazer um pedido, Senhor: deixa ela morrer rápido, não. Tá? Dá a ela uma morte vagarosa. Porque aí ela já sabe o endereço e acha. Então não deixa infartar assim, subitamente, morrer. Dá um infarto, mas dá umas horas ainda assim, para internar. Entendeu? Botando oxigênio.
dá tempo de nós visitar e falar, quero, a gente fala, vai que é sua. Mas a verdade é duro, mas é verdade. Senão você vai sofrer por causa do seu filho, porque eu não quero nem para o céu, porque Joãozinho não vai. Certo? Se fosse o marido, dizia. Outra coisa, a sogra, mas vem com essa palhaçada. O jovem rico quis ou não? Jesus respeitou? Sim ou não? Isso. O ladrão na cruz quis? O da esquerda? Não. E o que Jesus fez? Nada. O da direita falou, olha Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou, beleza, meu filho, ainda hoje estará comigo. Não sei se ele estava achando que Jesus ia tirar ele da cruz, falou, vai rolar não. Hoje morre 3 aqui nesse negócio. Certo? Mas o outro disse o quê? Se o Senhor é o Filho de Deus, desça da cruz. Falou, não vou descer. Se fosse eu disse, eu vou falar a você, eu ia arrumar uma encrenca com aqueles guarda. Quando eles disseram, se você desça da cruz, eu ia falar, pai, licença um minutinho, eu volto. Mas eu vou aqui embaixo arrebentar a cara de um soldado aqui, que eles vão saber que eu sou o Senhor dos exércitos, é agora. Mas ele não atendeu os apelos, sim ou não? Porque ele sabia quem ele era. Tinha problema com provocação. Para com isso. Jesus curou quantos leprosos? Quantos voltaram? E os outros 9? Jesus reclamou? Não, só perguntou, cadê os outros 9? Ninguém voltou. E o cara falou, eu não sirvo? Voltou eu. Então, respeite a decisão dos outros, respeite a decisão, pare de sofrer, não pare de orar. Estou dizendo para você entregar ninguém a Satanás não, hein, ô cabeça de bagre. Você vai continuar orando, Senhor, toma minha sogra, o mais rápido possível, toma minha sogra. Arrebatamento, morte, qualquer coisa certa. Esse dia, durante uma palestra de casais, eu estava falando de sogra, uma mulher brava levantou a mão e falou, escuta aqui, ó pastor, o senhor não gosta de sogra? Falei, então, eu gosto tanto de sogra, se minha mulher deixasse, eu tinha 2. Aí ela riu, e vamos embora. Hoje foi difícil, hoje. Terceiro, se você quer ser, estou acima da hora ali, ó. Vamos lá. Repita comigo, mantenha uma agenda saudável. Isso. Eu estou aprendendo isso a duras penas. Me convida para tudo quanto é lado. Morreu alguém, veio o Cláudio pregar. Nasceu alguém, vem alguém pregar. Fulano ganhou a eleição, vai eu pregar. Fulano divorciou, prega eu. Tudo. Cheguei esses dias em casa, eu estou pregando tanto que eu olhei para minha mulher e falei, abra a Bíblia em Mateus capítulo 5. Ela falou, Cláudio, você está em casa. Eu falei, então vamos só cantar um hino e está tudo certo. E a gente já termina o culto de certo? Mas eu descobri que estava na hora de manter uma agenda saudável, leve e saudável. E aí eu vou te mostrar agora. 3 e termina aqui, certo? Jesus estava indo para a casa do Jairo, sim ou não? E Jairo estava com pressa, porque a garotinha dele está morrendo, sim ou não? Então, no meio, Jesus está indo, vamos lá, Jairo, vamos embora, Jairo, vamos lá para a sua casa. E Jairo falando, vamos embora, Jesus, a garotinha está morrendo. Pressa, essa é a agenda do Jairo. Aí no caminho, quem é que está lá? Amarelinha, carinha de fuinha, a mulher que estava com fluxo de sangue, 12 anos sangrando a dona. Pensa. Aí Jesus falou, eu vou curar essa dona. Eu vejo que ela vai tocar em mim, eu vou parar, vou dar uma curadinha nela. Aí veio ela e tocou. Aí Jesus parou e falou, ih gente, alguém me tocou. Eu imagino o Jairo. Vamos embora, Jesus, vamos embora. Ele falou, não, alguém me tocou, só saio daqui. Depois que eu descobri quem me tocou. Pensa na raiva de Jairo com quem tocou. Ele devia estar pensando, Jairo, eu não estou na sua agenda, eu estou na minha. Se você tem pressa, é problema seu. Eu não vou apressar a minha vida por sua causa. Você consegue entender isso? Jesus era alguém que criou uma agenda leve para ele e pronto. A Maria, mãe de Jesus, falou o que durante aquele casamento? O que tinha no casamento com fartura? Água. O vinho acabou. Muitos casamentos são assim. Vinho tem cor, sim ou não? Água tem? Vinho tem cheiro. Água tem? Vinho tem sabor. Aí você deve ter falado, meu casamento agora.
Tem cor, não tem cheiro. Cheiro até tem, ruim. Olha só. Durante a festa, a Maria diz assim: eles não têm vinho, eles precisam de um milagre. Jesus falou: ainda não é chegada a minha, eu não vou mudar minha agenda por sua causa. Se você souber quem você é, vai te ajudar bastante. Se você respeitar a decisão dos outros, vai te ajudar bastante. E se você manter uma agenda leve e saudável, descobrindo quem você é de verdade, você vai ser feliz. E é só isso que Deus está querendo, que você seja feliz. Então eu queria que você ficasse de pés agora. Você pode fechar os olhos aqui, pode, no Rio. Um aberto, o outro fechado. Feche seus olhos. Me ajude aqui uma canção. Já passei 3 minutos, me perdoa, pastor. Tá? Joyce, só um minutinho só, você já vai embora já. Feche seus olhos aí, pode fechar, curioso. Feche seus olhos. Eu aprendi no meu ministério que ele foi trazido para trazer uma leveza, uma suavidade, para ele tirar o peso, mas também para enfraquecer as resistências, para quebrar os paradigmas. Eu sei que por detrás desse sorriso tem uma necessidade que o Senhor pode suprir. Você pode estender as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos nossos irmãos, nossas irmãs nesta manhã e pedimos a Tua bênção sobre a vida e a caminhada deles, pelo poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, pastor.